Fala galera, tudo bem? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br. Hoje a gente vai estar falando sobre formato de arquivo para internet, né? Que é uma aula mais voltada para de web design, mas é interessante que todo profissional entenda sobre esse formato de arquivo para que você possa utilizar ele da melhor maneira possível. Então basicamente vou estar falando de três arquivos, né? Que é o formato GIF, o formato JPG e o formato PNG. E vou estar explicando qual é a vantagem de utilizar cada um e quando você deve utilizar cada um. Beleza? Vamos lá, mas antes disso, eu estou aqui com o Tutorial Master aberto e eu queria fazer um convite para você para acessar o site tutorialmaster.com.br, porque a gente está preparando alguns conteúdos exclusivos para o site. Então, para que você possa acompanhar também esse conteúdo e aproveitar essas informações, você entra no site e passeia por lá e se inscreva no site, porque você vai estar sendo avisado por lá também. Como, por exemplo, a seção blog, né, que a gente vai fazer algumas postagens, vai ter algumas coisas bem interessantes, e é apenas no site, né? A seção download, por exemplo, também, que você vai baixar as imagens que a gente utiliza nos nossos exercícios, né? No caso, a seção download e alguns outros exercícios, tirando o blog, é exclusivo do site, então você precisa estar registrado para isso. Aí você pode se registrar com o Facebook ou registrar no site mesmo, e é isso, né? Então vamos lá. Então vamos aqui para o nosso Photoshop, e eu tenho aqui algumas imagens, no caso duas, né, que eu trouxe para exemplo, né, mostrar para vocês basicamente como que a gente vai utilizar. O primeiro formato é o formato padrão, assim, é o formato que 95% dos casos, 97, 98, se não me engano, 99, você vai usar, e eu aconselho que se use, que é o formato JPG, né, é o formato padrão. Por que o formato JPG? Porque como ele é mais compatível, né, com os browsers hoje em dia. Além disso, ele suporta 16 bits de cor, né, que são alguns milhares de cores, né, e é o suficiente para que você tenha fidelidade de cor suficiente para você ver bem, né. Então, imagem JPG ela é interessante, além de ter uma taxa de compressão alta. Isso faz com que a imagem você tenha uma boa qualidade visual e ao mesmo tempo você tenha um tamanho bem pequenininho. Por isso que a maioria das imagens que a gente baixa na internet é tudo JPG. Então você usa o JPG para isso, ou seja, pegou uma imagem, vai salvar JPG, ponto, né? Esse é o caso, né? Por mais que ele seja usado em 99% dos casos, é o que menos dispensa explicação, justamente por isso, né? O formato padrão para salvar para a internet, de fato, é o JPG, então faça bom usufruto dele. Agora, existe uma diferença, tá? Quando você vem aqui e usa Save As, né, ele abre aquela janelinha e você pode especificar JPG, né? Esse JPG aqui é o mesmo se você vier aqui Save for Web. Beleza, é a mesma coisa, escolher JPG. A diferença é que esse algoritmo, que Save for Web, ele é mais otimizado, é mais novo. Então você consegue taxas de compressão melhor. Pelo menos quando foi lançado existia uma diferença. Eu não vou te dizer que atestar que ainda assim continua diferente. Antigamente tinha. Então você conseguia taxas de compressão melhor salvando Save for Web. E eu costumo usar até hoje e eu aconselho você a usar Save for Web. Então Save for Web, escolhe aqui, basicamente, de todos esses parâmetros, só se preocupa aqui com Quality, tá? Legal aqui que ele já te mostra aqui o tamanho da imagem, o preview, se você botar aqui 75, por exemplo, repara que a imagem aumenta ali, né? Se você botar 100, agora uma coisa interessante, se você bota a imagem como 100, por exemplo, olha só, ela está com 142K, né? E a imagem está com o seu aspecto visual ali do mesmo jeito. Né? Se eu botar aqui, por exemplo, 70, olha, já cai para 63, ou seja, é uma queda significativa de tamanho, assim. Então, essa compressão aqui, tirando assim, se você vai imprimir a imagem, né, aí, profissionalmente, aí você até questiona se você vai usar o JPG, apesar de que ele funciona bem, né? Aí já não seria Save for Web, tá ok? Então, quando você vai salvar para a internet, eu acho totalmente necessário você trabalhar com a qualidade máxima, porque o arquivo fica bem grande. A não ser que você tenha uma imagem muito específica, que você realmente queira o máximo do máximo do máximo, aí você coloca, mas saiba que a imagem vai ficar bem maior. Então, a minha sugestão é você trabalhar sempre na faixa de 50 a 70, tá? Conforme a sua necessidade. Se a imagem for muito grande, estiver pesada, comprime um pouco mais, e se a imagem precisar de uma qualidade maior e for pequena, você tiver espaço para isso, aí você pode trabalhar com uma qualidade até 70. Mais que isso é desnecessário. Beleza? Então é basicamente isso, Save for Web e JPG.
Beleza, então cancela aqui só para você saber. Agora vamos achar o segundo, né? O segundo é o GIF, né? O GIF ele tem basicamente duas aplicações, sendo que uma ela é opcional, não é obrigatória, mas é interessante que se usa, por exemplo, logomarca. Então vou abrir aqui, por exemplo, o browser e eu joguei aqui no Google logomarca. As logomarcas, se você for avaliar, elas basicamente elas têm cores chapadas, né? Cores lisas, né? Então isso aqui, por exemplo, tem branco, no caso do fundo branco, azul e verde, beleza? E as outras também. Então quando você tem logomarca, quando você tem pouca variação de cor, é interessante você salvar com GIF. Por quê? Porque o GIF, nesse caso, ele consegue uma taxa de compressão ainda melhor que o JPG quando a imagem for uma logomarca ou algum grafismo que tenha características de uma logomarca, ou seja, poucas cores, ok? Se a sua logomarca já tiver muito degradê, aí já é questionável o uso disso, né? Até pouco tempo atrás, quase não se usava degradê nas imagens, né, nas logomarcas, justamente por essa questão. Mas hoje em dia os programas vetoriais trabalham bem com degradê. Então existem logomarcas com degradê, são logomarcas muito bonitas e tal. Aí nesse caso é considerável você avaliar bem se vale a pena salvar como GIF, mesmo sendo uma logomarca. Na dúvida, salve como JPG e seja feliz, não tem problema nenhum, beleza? Então essa é uma aplicação, né, do uso do arquivo GIF, né? E uma segunda aplicação é justamente o GIF animado, né? Quando você precisa fazer uma animação para a internet. E o GIF certamente é um formato assim mais padrão, compatível, né? Então o GIF, apesar de ser bem antigo, é muito às vezes criticado, mas é um formato que é muito interessante e ele funciona muito bem. Então essa imagem colorida aqui, eu estou abrindo justamente para que você tenha uma noção que se você for salvar uma imagem com muitas cores, com muitos degradês e tal, você tem nuances de várias cores aqui, se você salvar em GIF, você vai estar perdendo informação de cor, porque o GIF ele é 8 bits, tá? Então, significa que você tem apenas 256 cores. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e selecionar a imagem Mode Indexed Color, ou seja, cores indexadas, ele vai indexar essa imagem numa palete de 256 cores. Ok? Aí ele vai te perguntar aqui quais as informações que você quer. Né? Aí deixa por padrão aqui, enfim, você pode estar escolhendo esses três a princípio, né? Mas não vai variar muito. Eu quero basicamente mostrar para vocês o que acontece quando você pega uma imagem que tem muitas cores e pede para converter em GIF. Né? Eu não converti ainda, mas esse comando é o mesmo resultado. Né? Então eu vou dar um OK só para que a gente possa ter uma noção. Aí eu vou dar um zoom aqui para aproximar um pouco mais. Vou pegar aqui essa parte, por exemplo. Aqui. Tipo assim, esse vídeo, se você clicar aqui, eu não sei qual dos lados, acho que é aqui, né? Você pode ver ele em Full HD. Né? Quando você vê em Full HD, você vai ver mais detalhes. Eu não sei se está muito nítido para vocês. Mas se não tiver, você coloca em Full HD para ver melhor. Né? De qualquer forma, aqui você consegue ver faixas de cor, tons de cor bem definidos, de tons de verde. E da mesma maneira, se eu vier para cá, ó, de azul, e assim vai, a imagem inteira. Né? Justamente por quê? Porque a imagem agora está usando apenas 256 cores. E isso limita significativamente, por isso que não é aconselhável usar GIF. Tá? Além disso, o arquivo fica muito grande quando você exporta. Tá ok? Então, ó, sem o formato GIF, eu dei Ctrl Z, né? Ctrl Z de novo, ó, GIF. Sem GIF, ó, GIF. Ok? Então, você não deve utilizar GIF com imagens muito coloridas, principalmente quando você tem muitas nuances, com degradês, etc. Ok? Então, essa imagem é basicamente para mostrar para vocês quando que vocês não devem usar o GIF. Ou seja, assim, o GIF é bem raro de usar. É basicamente logomarca, como eu falei, seguindo aquelas características e GIF animado, ok? Agora eu vou fechar aqui, eu vou abrir novamente essa imagem que eu abri aqui Cadê? Essa aqui. Pronto. Só para mostrar agora o terceiro formato, que é o formato PNG. Né? O formato PNG foi lançado pela Macromedia, na época que a Macromedia, né, era uma empresa de desenvolvimento, que ela deixou de existir porque a Microsoft não, a Adobe comprou. Né? Mas de qualquer forma, o PNG ele é um formato que ele tem as características parecidas com o JPG, tem uma boa taxa de compressão e ele tem uma vantagem que até hoje o JPG não tem, que é uma limitação do JPG, que é suportar alfa, né? Que é um canal de cor, um canal de transparência. Então, por exemplo, se você quiser salvar essa imagem para a internet, né,
porém, no seu site, você quiser que essa imagem, o fundo branco seja removido, e você tenha essa imagem com fundo transparente, né, com uma boa máscara, você precisa de um canal alfa, né, que é um canal de transparência. E esse canal alfa você só consegue exportar para a internet usando o formato PNG. Tá? Então nesse caso eu vou fazer assim, por exemplo, eu vou só converter aqui em Layer, eu vou fazer uma seleção rápida, pegar a ferramenta varinha mágica, eu vou diminuir a tolerância aqui, vou botar a tolerância bem baixa, só para ele pegar aqui as informações apenas do fundo, né? Ele pegou um pouquinho mais aqui, eu não vou me preocupar com a seleção, para ser sincero, tá? Eu vou só corrigir aqui essa parte aqui, ó. Opa, o inverso. Só para não ficar feio. Tá, beleza. Então eu fiz uma seleção, ela tá bem feia essa seleção, fiz bem rápido, mas eu vou simplesmente agora, eu vou deixar essa seleção, transformar essa seleção em transparência, vou deletar o fundo, ok? Então como eu já mostrei para vocês em outro vídeo de layer, esse quadriculadinho representa transparência, beleza. Então agora sim eu vou exportar essa imagem, então eu vou aqui Save for Web, aí se eu colocar aqui JPG, por exemplo, olha, ele não vai aceitar a transparência, repare que o fundo ficou branco, né? Por quê? Porque o JPG não aceita. Agora se eu colocar PNG 24, né, que é 24, o que significa 24? São 24, são 3 canais, né? O canal RGB, cada canal tem 8 bits, né? Então são 24 bits de canal, tá ok? Então se você tiver esse PNG aqui e tiver habilitado a transparência, aí repare que ele já está habilitado aqui a transparência. Agora repare que o tamanho do arquivo ele fica bem mais pesado, né? Diferente se você pegar o mesmo arquivo só vai JPG, olha, cai para 40, para 50K, enquanto aqui em PNG 24 para 226K. Aí você pergunta assim, poxa Bruno, por que você está se preocupando tanto com o tamanho dos arquivos, né? Como esse exemplo, eu estou falando de formato de arquivo para a internet, e a gente sabe que transferência de arquivo para a internet, banda, é uma coisa que até hoje ainda é uma coisa delicada. Então, quando você vai desenvolver para a web, o tamanho dos arquivos que você trabalha é um assunto muito importante e você deve dar atenção a isso. Então, o uso do PNG, ele deve ser restrito quando você realmente precisa trabalhar com uma imagem transparente, até para você fazer algum efeito, enfim, alguma coisa assim, né, que hoje é possível. Então, nesse caso, você coloca PNG e coloca transparência, né? Então, é apenas esse caso que você deve usar o PNG. Existe o PNG 8. Esse PNG 8 é igualzinho o GIF, né? E eu, por padrão, costumo usar o GIF. Então, eu basicamente uso GIF, JPG e PNG 24. GIF é apenas quando eu quero fazer uma animação, GIF animado, ou uma logomarca com poucas cores, né? JPG para 99% das imagens, tá? E o PNG quando você quer uma imagem com o canal alfa, transparência. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Já expliquei aqui sobre o Save for Web, né? Que é importante aconselho você usar sempre o Save for Web, porque pelo menos quando foi lançado esse algoritmo aqui, ele era mais sofisticado do que o comando de CVS, apenas for Web. Tá? Então, se fazer o método para impressão, não precisa usar Save for Web, né? Falei disso, falei dos 3 formatos e acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa ou quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade de fazer aqui embaixo que a gente responde com certeza. Se eu tiver ajudado de alguma maneira, contribuído aí, assim eu espero, com o seu conhecimento, e se você gostou do vídeo, assim, vai ser muito bacana se você puder curtir assim, o vídeo, porque é critério de qualidade do Google, então ele considera se o usuário curtir o vídeo ou não. Então, muito obrigado aí se você puder contribuir. Espero mais uma vez que você tenha gostado e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.